Neste vídeo vemos as minhas reações para as falas de Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal acerca da inteligência artificial e do chat GPT. Da tecnologia quando se refere a conseguir informação, a construir bolhas e construir percepções de mundo. E essas tecnologias, elas não são do povo, elas não estão livres, elas não são parte de um governo eleito, elas são parte de grandes corporações. E hoje existe uma discussão muito forte. É isso aí, gente. As inteligências artificiais são parte de grandes corporações. Vamos lá, gente, vamos comentar. Aí também tem a ver com aquele evento que eu fui, sobre qual que é o limite, né? Essa questão da inteligência artificial que está entrando e está produzindo conteúdo escrito e conteúdo em imagem, e em breve conteúdo em vídeo, em áudio e em teses e programação e novos aplicativos que são feitos com o comando de uma voz ou de um teclado, assim, novas soluções para a humanidade, né? Novas soluções para problemas que estão na mão de grandes empresas e que não são controladas pela gente. Qual que é o problema disso? Então? Quando você anda no estado de São Paulo, você às vezes encontra bandeiras, né, no qual está escrito non ducor duco. Né? Você encontra isso na cidade de São Paulo, encontra em alguma cidade do estado em alguns momentos. A expressão latina que significa não sou conduzido, conduzo. A ideia do não sou conduzido, ela fica cada vez mais diminuta. Aquilo que se chama, né, de indução de um comportamento, de um pensamento. Será que nós somos conduzidos ou conduzimos? Vamos pensar, gente. Que em outros momentos a gente chamaria de fazer a cabeça de alguém. E aí vou usar o nome da pessoa que criou isso, um árabe chamado, né, dentro de algo que vai gerar a palavra algoritmo. Algoritmo, algarismo é o nome de uma pessoa. Né? É claro que hoje a gente usa a ideia de algoritmo, mas se hoje ele é uma abstração dentro do campo da matemática e da informática, algoritmo, voltando ao nome da pessoa, né, que gerou esse tipo de pensamento há séculos, ele já foi encarnado em pessoas, porque por trás da corporação tem pessoa. Pessoa jurídica é uma abstração. O que você tem são pessoas físicas. Então, embora haja uma grande corporação por trás, essa grande corporação ela não funciona, né, com vontade própria, mesmo que ela use inteligência artificial. Né? Essa corporação funciona com intenções, né, com caminhos, com propósitos que são nítidos para ela. Ora, é necessário olhar também o outro lado se a gente quer apenas ser conduzido. Se dirá, bom, mas uma boa parte das pessoas não tem nem esse raciocínio. Né? Acho, inclusive, confortável que quando eu clico em algo, depois eu passo a ter uma profusão de ofertas assemelhadas àquilo que eu cliquei, né? Como se eu tivesse ali uma facilitação. Facilita. Não só isso, a vida está ficando extremamente confortável. Eu não preciso mais começar um texto com uma página em branco. Eu posso simplesmente conversar com uma inteligência que vai me dando ideias e aí vai fornecendo então, outros conteúdos. O raciocínio que eu faço cada vez mais, em algum momento do século XX se inventou a calculadora. Né? E a calculadora deu uma produtividade muito grande para o ser humano. Nenhum dos livros que eu escrevi sem ter lido outros livros. Sim. Eu não sou, tecnicamente, uma inteligência artificial. Não. Mas o meu modo de operação é assemelhado ao dela. A diferença entre mim e uma inteligência artificial na produção de um texto é a velocidade. Exato. Certo? E a capacidade. Se eu passar 50 anos, todos os dias, lendo Kant, eu conseguirei escrever alguma coisa como se Kant fosse. Mas eu continuarei não sendo Kant. Claro, e ia demorar muito. Isso. Mas o raciocínio que eu faço é, em algum momento, a gente inventou a calculadora, a humanidade, né? Foi inventado. E isso transformou a nossa produtividade e transformou a relação que o ser humano tem com a matemática e com as contas. A inteligência artificial generativa que está chegando para o grande público, né, que também é uma bolha, mas é um grande público, né, a tecnologia mais rapidamente adotada da história da humanidade, faz o que a calculadora fez para a matemática, faz para o texto.
faz para a escrita, para o raciocínio humano ordenado em palavras. Esse ganho de produtividade vai ser para muito poucos, não vai ser para a humanidade inteira, ou não vai ter a escala que teve para a calculadora, porque não existe uma aldeia só com cacique. Eu vou contar uma história que faz muito tempo que eu não conto como exemplo. Aliás, eu deveria retomá-la. Há 40 anos, uma senhora jovem, de 20 anos, só tinha como possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, se ela não tivesse outra formação, como datilógrafa. Certo? Datilógrafa. Ela trabalhava 8 horas por dia datilografando e ganhava 2 salários mínimos. Há 30 anos apareceram as máquinas de escrever que eram elétricas. E, portanto, aumentou a velocidade do trabalho dela e ela passou a trabalhar 8 horas por dia, morar na área periférica e continuou recebendo 2 salários mínimos, certo? Há 20 anos se começou a usar em larga escala, né, aquilo que seriam os computadores pessoais que já existiam para a elite em tempos anteriores. E ela passou a trabalhar 8 horas por dia, ganhar 2 salários mínimos e morar na área periférica com restrição de bens, né? Logo ela vai ter o chat para ela ter ali a possibilidade de trabalhar 8 horas por dia, receber 2 salários mínimos e ter restrição econômica. Se isso persistir, essa tecnologia ela pode favorecê-la, a essa menina, que já não é mais menina, em algumas situações, no campo da velocidade médica, na capacidade de realização de tarefas que seriam automáticas, mas em No caso, em relação ao lugar onde ela mora, em relação ao acesso que ela tem a bens de consumo e de cultura, ela vai continuar onde ela estava. você não acha que essa tecnologia específica faz ela perder o emprego? Não necessariamente, porque todas essas outras não a fizeram perder o emprego. Ela poderá ser uma ditadora, no sentido de ditar um texto, né, e não no sentido autoritário. Né? Ela poderá ser uma elaboradora de perguntas, porque pelo aquilo que é a lógica atual, é necessário fazer perguntas muito bem feitas para você obter resultados muito mais adequados e precisos. Ela poderá ser formada para fazer isso. Né? Não acho que necessariamente... É muito importante a chamada engenharia de prompt, na hora que você formula as perguntas para o chat GPT. Nós interagimos com o chat GPT e vou mostrar para vocês já, só um instante. se tirará. A gente tem uma profusão de atividades que a tecnologia descartou, mas ela incorporou outros modos também. Eu não tenho essa preocupação. Não é a tecnologia avançada digital dos 30 anos mais recentes que fez com que houvesse um agravamento, em algumas circunstâncias de vida ou economias. Em larga escala foi, de novo, algo que nós já falamos um dia, a má distribuição dos bens obtidos com o fruto do trabalho dessa tecnologia. Eu acho que vai. Eu acho que nesse ponto que a gente está agora vai ter uma ruptura muito grande, porque essa formação, se ela tiver, ela é restrita, ela exige um raciocínio mais complexo para você tirar da ferramenta exatamente qual que é a pergunta, e ela vai ser feita pelo dono da mais-valia. Ela vai ser porque o resultado entregue, ele não vai precisar que ela faça as perguntas, porque ali já estará ele fazendo a resposta. Não dá para eu saber. Eu talvez, em termos da minha idade, eu não viverei essa circunstância. Talvez eu não a viva de modo feliz. Eu não gostaria de ver isso como sendo o admirável mundo novo do Aldous Huxley. Não gostaria de ver isso como o 2001 do Arthur Clarke. Não gostaria de ver isso como sendo o grande filme que trabalhou com a ideia do mundo em Los Angeles, do futuro, que eu esqueci o nome agora. Blade Runner. Esqueci. Em Los Angeles? Passa na Los Angeles do futuro. Foi Blade Runner? Esqueci agora, depois a gente lembra. Um filme que ele lida com replicantes. Blade Runner? Isso. Não falei? Então eu não quero Blade Runner como sendo real. Essas distopias, eu não as tenho como parte do meu desejo e horizonte. Agora, eu não descarto isso que você coloca. Isto é, que haveria uma desqualificação
daquilo que é o trabalho pessoal, ou... Você sabe uma coisa que foi falado também numa palestra que eu vi com o fundador do ChatGPT? Em algum momento a jornalista pergunta: ah, então agora vocês estão contratando filósofos? Ele falou sim. No final das contas, a gente precisa fazer essas perguntas para a inteligência artificial. Ou seja, em pouco tempo, a faculdade de filosofia, que é sobre fazer legal. perguntas, está sendo valorizada. Né? Que coisa louca para se pensar como futuro. Fora da bolha, talvez as pessoas ainda não tenham essa percepção. Né? Dentro do mundo que reflete sobre tecnologia, essa é uma possibilidade. A gente tem muitos poemas na história que lidaram com isso. O principal é o Aprendiz de Feiticeiro, né, do Goethe. Então, se a gente lembra o que é que isso significa, a gente pode escolher os caminhos. Eu acho que situações como essa, elas são encantadoras como possibilidade. Eu acho que isso, naquilo que faço, por exemplo, hoje será algo absolutamente útil para aquilo que eu preciso fazer, tal como o mundo dos buscadores o foi. Eu não me entrego de modo inocente a um site de busca ou a um buscador, porque ele também se equivoca como eu. Então eu cruzo fontes. Eu tenho um estofo de conhecimento por conta, né, de estudo que me leva a ter desconfianças, mas eu não descarto de maneira alguma. Tá? Quando alguém diz assim, mas e em breve, eu não sei se nós vamos ter uma conversa sobre tecnologia dentro da Grande Fúria. Deveria, né? Bom, se for, vamos voltar essa conversa num ponto. Quando se fala dos carros que andam sem motorista, do avião que será pilotado, aliás, hoje em larga escala, 80% do tempo né, sem que o ser humano intervenha, eu nunca me esqueço do meu susto quando cheguei na cidade de São Paulo, né, e peguei pela primeira vez um elevador que não tinha ninguém dentro. Isto é, que não tinha um ascensorista. Pode parecer estranho para quem tem 30, 40, 50 anos. Mas quando eu saí de Londrina, minha cidade, e vim pela primeira vez a São Paulo... Estourou a bolha. Que eu saí da cidade pequena e fui até um hotel, ficar com os meus pais no Lago do Paissandu, no centro de São Paulo. Um hotel que não existe mais. E eu entrei num elevador e fiquei procurando o ascensorista, como tinha nos poucos elevadores da minha cidade. Alguém operava aquilo. Certo? Não era automático. Tinha que ter uma pessoa lá dentro. Hoje, se encontrar uma pessoa dentro do elevador operando... Hoje, você raramente, nos prédios mais estruturados, você aperta internamente, né, o botão do andar, você já o faz. Logo você fala, em breve você agenda. Você sabe que uma das previsões de curto prazo em relação àquilo que é o metaverso, que muitas pessoas dizem que não vingou ainda ou não vai vingar, mas na verdade ele só vai demorar mais um pouco para acontecer, é no uso na medicina. E em muito pouco tempo, 10, 15 anos, todas as cirurgias, todo procedimento invasivo do corpo humano vai ser auxiliado por óculos de realidade aumentada, né? E aí a gente vai chegar num ponto em que os jovens estudantes de medicina vão falar: quer dizer que eles abriam gente assim no seco, no escuro? Ou seja, quer dizer que tinha gente dentro do elevador há algum tempo? Sim, como a gente fazia cirurgia sem anestesia. Mais ou menos como a gente pensa hoje. Quer dizer que você trabalhava sem computador, sem celular? Como que você fazia isso? Não, e você tinha que levantar para mudar o canal da televisão. Ou tinha que subir no telhado, né, para poder virar a antena se você quisesse pegar outro canal. É uma dúvida que eu tenho. Como que funcionava o mundo sem e-mail? Como que as pessoas... Como que funcionava o trabalho? Qual que era o ritmo? A gente se divertia mais, porque olha que coisa. No mundo em que as máquinas não tinham tanto domínio, a gente tinha mais tempo. Porque a gente tinha menos obrigações. Havia menos coisa para serem checadas. A nossa bolha, ela existia, mas ela não era determinada o tempo todo, né, por coisas independentemente de quem estava na bolha o tempo todo. Mas será que a gente era mais feliz? Não necessariamente. Esse tipo de conceito ele dá passos, mas que né, algo engraçado imaginar que... Eram menos bolhas. E toda a reflexão para trás... Você fica com a sensação de que era mais feliz.
né? E esse também é um conceito que acaba pautando muito apreço pelo passado. Mas eu acho que a gente Mas não um tem lugar muito tanto isso. confortável o passado. É, né? Muito Porque confortável. ele é muito confortável, porque você primeiro pode, como a ciência afirma, inventar memórias. E a gente inventa memórias. Né? Todo mundo era mais novo, então as experiências, com o tempo, as experiências ruins vão ficando boas, né? E a gente cria Interessante. memórias. Uma das coisas do Blade Runner é que uma das formas de identificar se alguém era replicante ou era humano Eu lembro é disso. como é que era a memória dele. E aí se colocava um aparelho, um leitor de íris, né, uma câmera na frente da íris do ser que parecia humano, para ver se ele era humano ou androide, replicante. E aí se começava a fazer perguntas sobre a vida dele. Como é que era a tua mãe? Como é que você brincava? Como é que era o jardim da tua casa? Valeu, E dependendo do Cris, modo como a beijão. íris se Valeu. movimentava, a máquina conseguia detectar se era real ou não. O que você está dizendo é que, né, pode ser que quando se termine de assistir o Blade Runner, a gente fique em dúvida se quem investigava os outros para ver se eles eram replicantes também não era um deles. Certo. Em resumo, Cortella afirma que a inteligência artificial não vai acabar com os empregos em si, mas modificar a forma de empregabilidade, as áreas do conhecimento que serão valorizadas. Eles chegam até mesmo a afirmar que, possivelmente, o avanço das inteligências artificiais fará com que a carreira de filósofo seja valorizada, porque a capacidade de fazer boas perguntas é importante para lidar com a inteligência artificial e assim produzir algo realmente de valor. Agora vamos ver a fala de Leandro Carnal. Olha o chat GPT aí. Um oráculo. A pergunta é: a arte é política? Um guru com resposta para tudo. Nietzsche seria cancelado se tivesse redes sociais. Será? Produz textos, imite o estilo de Leandro Carnal. É uma das mais recentes inovações produzidas pela inteligência artificial. Essa resposta Isso aí, seria Carnal. melhor do que aquela que eu poderia criar. Você se assustou com essa tecnologia? Já usou? Consciência de situação histórica. Como professor, eu me pergunto como será o futuro da sala de aula? Passaria no Enem? Como aprender agora que um robô pode te dar uma resposta pronta? E novidade, é complexo, merece uma reflexão. Eu convido você a pensar comigo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer, Carnal. O ChatGPT, ou ChatGPT, ele é um robô alimentado por uma inteligência artificial. Desenvolvido no Vale do Silício, significa que, diferente de uma enciclopédia que traz o dado pronto, que traz a resposta absolutamente fechada, estamos diante de alguém ou de algo que vai dialogar conosco e vai aprender e dar respostas inteligentes e que pode cada vez mais ser algo fora do nosso controle. Isso lhe seduz ou isso lhe assusta? E já temos estudos sobre isso. 90% dos estudantes dos Estados Unidos já se utilizaram do recurso. 1 em cada 3 educadores tem opinião. 90% dos estudantes nos Estados Unidos já usaram ChatGPT. E no Brasil, será que é 90% também? De que ele deve ser totalmente banido. Seria possível? Essa é uma luta já perdida? Como redefinir educação e aprendizado a partir dessa novidade? Quando eu era criança e um professor pedia um trabalho, o feudalismo, as capitanias hereditárias, eu me lembro em particular de um
o Sistema Solar, nós íamos para casa, abrimos a enciclopédia Barça, havia na minha casa mais de uma enciclopédia, Novo Tesouro da Juventude, Delta Larousse, Britânica, e nós copiávamos longos trechos. Era um exercício muito mais de cópia do que de reflexão. Isso era esperado. Estávamos então na sexta, sétima, então oitava série e nós copiávamos informações prontas. Um bom trabalho era avaliado um pouco pela quantidade de páginas, se o aluno teve a paciência de exercitar o que a gente chama de motricidade fina. Aprendíamos pouco, copiávamos muito. Hoje, eu posso conversar com a inteligência, eu posso conversar através do chat GPT, eu posso chegar a uma resposta que não está pronta, que vai ser pensada, que vai ser produzida a partir de um diálogo comigo. Agora vamos à prática. Eu vou utilizar o recurso e pedir que ele produza algo que imite meu estilo, que seja um êmulo, que seja uma cópia do meu estilo. Então deixa eu escrever aqui. Crie um texto que imite o estilo de Leandro Carnal sobre tecnologia. Vamos ver. Vejam o que criou aqui, imitando o estilo de Leandro Carnal. A tecnologia é um tema que desperta paixões e debates acalorados entre os mais diversos grupos. Há aqueles que acreditam que a tecnologia é a solução para todos os nossos problemas, enquanto outros enxergam nele uma ameaça à nossa privacidade e liberdade. Interessante, ele começou genérico, passaria no Enem, começou genérico e agora ele foi dando exemplos concretos sobre uma divergência, né? Mas afinal, o que é a tecnologia? Excelente recurso, ele vai definir. Podemos definir tecnologia como um conjunto de técnicas e conhecimentos utilizados para criar produtos e serviços que facilitam a vida das pessoas. Aqui eu faria o questionamento porque dizer que tecnologia é um conjunto de técnicas é como definir saúde como ausência de doença e doença como ausência de saúde. Depois, dizendo que facilita a vida das pessoas é ignorar a história. A tecnologia nem sempre é feita para facilitar. Por vezes a tecnologia é feita para controlar um grupo e até para prejudicar um grupo. Dizer que ela é para facilitar é uma visão bastante positiva. Desde a invenção da roda até o surgimento da internet, a tecnologia tem sido responsável por transformar a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Então, ele foi para um campo de neutralidade positiva. Eu, como historiador, já faria um senso crítico. Para quem facilitou a vida o surgimento, por exemplo, das máquinas industriais? Quem é que ganhou com isso? Quem foi beneficiado por isto? E assim por diante. Mais um trechinho. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia em si não é boa ou ruim, o que contradiz a ideia dele de que facilita a vida das pessoas. O que determina seu impacto na sociedade é o modo como ela é utilizada. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser utilizada para melhorar a eficiência de processos industriais ou para criar sistemas de vigilância invasivos. Cabe a nós decidir como queremos utilizar essa tecnologia. Excelente, agora ele introduziu uma duplicidade que eu introduziria, mas antes ele dizia que é para facilitar a vida das pessoas. O historiador perguntaria: facilitar a vida de quais pessoas, de quais grupos sociais e quem controla a tecnologia, já que a tecnologia fora das sociedades originais, indígenas, por exemplo, é sempre privilégio de um grupo e nunca é universal. Você se reconheceu? O trecho "a tecnologia não é boa nem ruim" eu já utilizei em palestras, mas não é uma ideia minha, nem é uma ideia original. Tecnologia é uma ferramenta neutra. Eu já usei o exemplo de que você pode, por exemplo, usar um martelo para matar uma pessoa e pregar um prego. Bem, um texto imitando o meu estilo tem algumas facilidades, porque há centenas e centenas de textos meus na internet ou falando, e ele deve ter procurado, eu imagino, não conheço o processo, ele deve ter procurado e pensado nas características em comum. Mas vamos a um desafio maior. Nós consideramos que a criação artística e poética é própria dos seres humanos. Então, como seria perguntar a ele, por exemplo, produza um soneto em estilo de Olavo Bilac, nosso mais conhecido
nosso mais conhecido autor parnasiano. O que significa rigor da forma, vai ter que ter 4433. Vamos ver o que ele faz. E aí ele escreveu: com a pena em punho e a mente atenta, escreva essas linhas em prosa e verso, buscando na arte a forma mais acertada de expressar o amor que me disperso. Ó musa inspiradora, tu que encantas, com teu olhar divino e suave toque, fazei-me alma livre de desencantos e concedei-me o dom de um soneto nobre. Aí vamos, ele respeitou 4433, um soneto, ou seja, 14 versos. Em cada verso tento descrever o amor que sinto, puro e verdadeiro, que me faz vibrar e me faz viver. E assim, com a beleza da poesia, escrevo essas linhas com alegria, celebrando o amor que é meu companheiro. É um poema bem fraquinho, não tem nenhuma ideia original, mas provavelmente se eu fosse um aluno de 6º, 7º, 8º ano, a quem foi demandada a tarefa de fazer um soneto para ver se eu domino a forma, essa resposta seria melhor do que aquela que eu poderia criar. Mas vamos medir as sílabas poéticas para ver se a inteligência artificial manteve o que seria a característica parnasiana. Versos metrificados. Vamos ver. Com a pena em punha mente atenta. Uma certa métrica, não rigorosíssima, porque os versos dos tercetos finais têm menos sílabas. Mas, em todo caso, é certamente uma ferramenta que se aperfeiçoa. Já me disseram que se eu perguntar em inglês, a resposta é ainda mais sofisticada que em português, porque ele tem mais acesso e ele foi criado em inglês. Então, ele pode crescer e pode melhorar. Não tem aqui nenhum verso muito bonito. Não tem neste soneto nenhum verso inesquecível. E não tem o rigor parnasiano de Olavo Bilac, e a rima também é desencontrada. Mas, de novo, se eu fosse um aluno, criança ou adolescente, obrigado a fazer um soneto, isso aqui me daria uma resposta muito melhor do que eu passar horas e horas tentando resolver. Deixa eu pensar agora em uma pergunta mais ampla e mais filosófica. Uma pergunta que implique reflexão. Aliás, eu já fiz essa pergunta em entrevista para o Vic Muniz, mas vou fazer a nossa ferramenta. A pergunta é: a arte é política? A arte é política? Vamos ver A o arte que é política? se responde. A arte é política, assim como a política é arte, ambas expressões da sociedade e seus anseios, refletindo a luta pelo poder e a busca por liberdade em cada traço, nota ou palavra que se constroem. É interessante, bem feito, porque a resposta vai dizer que a arte é política e a política é arte. Excelente opção. A arte é um grito contra a opressão, é a voz dos oprimidos, a luz dos excluídos. Ela denuncia a política e aponta a direção em busca de um mundo mais justo e humano. A política é a luta pelo poder, pela defesa dos interesses da coletividade. A definição dele que a arte é um grito contra a opressão é possível quando nós temos uma arte revolucionária ou uma arte contestadora, mas a arte também pode ser reacionária e consagradora de uma determinada situação social, né? A arte é uma arma poderosa, transforma o mundo da sociedade, leva a sonhar com um futuro mais grandioso, aqui entrou na versão otimista, e nos dá força para lutar pela nossa liberdade. Não é uma resposta brilhante, mas é uma boa resposta. Não é uma resposta completamente equivocada, ela é parcial, mas, de novo, se eu fosse um aluno e tivesse que responder essa questão, talvez essa resposta fosse ainda melhor do que aquilo que eu pudesse pensar. A começar pelo excelente começo. A arte é política, assim como a política é arte. Agora a gente pode comparar com a resposta de um ser humano, que é o Vic Muniz. A função da arte não é de produzir mensagens ou opiniões, mas é de criar experiências em que o indivíduo, ao se relacionar com a arte, ele tem a sensação que ele é capaz de pensar por si mesmo. A obrigação do artista é abrir esses espaços. Eu acho que foi o Antonin Artaud que disse que o propósito genuíno da arte é criar espaços para a vida. Eu acho que ele falava de uma vida intelectual, né, que a arte é capaz de proporcionar, e ela abre talvez um vácuo
semântico, intelectual, onde a pessoa, por um segundo, ela é dona daquela experiência, ela não está sendo forçada a pensar desse jeito ou daquele jeito. Minha atividade, o que ela faz que tem um valor político é justamente o fato de promover uma visão mais aberta e mais eficiente do mundo. Eu acho que se você ajuda as pessoas a perceberem o mundo e reagirem de uma forma mais eficiente, isso em si já é um ato de extremo engajamento político. A resposta do Vic Muniz inclui uma citação do Artaud, inclui certas paradas retóricas, o que está pensando, enquanto que aqui o ChatGPT foi direto escrevendo, inclui certas humanidades, expressões, certas microexpressões faciais e inclui uma experiência pessoal dele, ou seja, sobre ele, como grande artista plástico que é, como ele pensa a arte. Naturalmente, a resposta do Vic Muniz é muito mais rica, mas eu imagino que seria muito fácil eu pedir à inteligência artificial que, por exemplo, citasse Artaud, citasse grandes teóricos da história da arte e tentasse imitar um pouco mais, inclusive o estilo do Vic Muniz, de falar. Por enquanto, mas isso deve ser superado rapidamente, essa inteligência artificial geradora de textos está muito ligada ao que encontra de forma genérica na internet. Eu acredito que muito em breve ela ficará mais sofisticada. Leandro Carnal, ele faz vários testes com o ChatGPT, comparando a qualidade de suas respostas a perguntas que ele havia formulado a pessoas vivas, pessoas humanas. E a comparação entre as respostas leva à conclusão que as respostas do ChatGPT são muito superficiais, equivalentes a um aluno de ensino fundamental, no máximo um aluno no início do ensino médio. Eu destaco aqui que a inteligência artificial evolui com o tempo, e essa escala de evolução, qual será o limite?